Está entrando no ar o programa Giro da Bola. Todos os dias, às 17h30. Programa Giro da Bola, o melhor programa esportivo. Estamos chegando para mais uma edição do programa Giro da Bola, o seu melhor programa de esportes pela internet. O programa de hoje, nós vamos estar trazendo para você tudo sobre a rodada do campeonato da Taça Libertadores da América, Copa do Brasil. Tivemos jogos pela Copa do Brasil, tivemos jogos pela Libertadores. Como nós havíamos dito ontem, 2 brasileiros nós tínhamos certeza que deixaria a competição. Poderíamos ter um terceiro, caso o Corinthians não conseguisse passar pelo modesto Guarani. Não conseguiu. Portanto, temos 3 brasileiros eliminados. 3, filho, né? São 3 brasileiros. Os 3 brasileiros eliminados aí da Libertadores da América, uma vez que o Corinthians não conseguiu o feito de devolver pelo menos o placar ao Guarani e tentar levar para os pênaltis a decisão. Bom, mas eu não vou falar disso sozinho, não. Vou estar ao meu lado, vou estar muito bem assessorado para falar de futebol para você. À minha direita, eu vou contar com os trabalhos de José Augusto Corbelli. À minha esquerda, eu vou estar com Jorge Bloblau, comandando o nosso programa, na produção do programa Giro da Bola, João Vitor Mota. E os nossos cinegrafistas, o Chiquinho, bem como o Vicentinho. Já a gente volta tratando disso para você. Mas antes, eu pergunto ao José Augusto Corbelli. Corbelli, qual será o seu destaque do programa de hoje? Meu destaque é a vitória do Cruzeiro diante do São Paulo por 1-0 no tempo normal. A boa apresentação do Cruzeiro, jogou bem, poderia ter vencido no tempo normal, mas ganhou de 1-0, levou para os pênaltis e conseguiu ganhar do São Paulo nos pênaltis e avançar na Libertadores. Jorge Bloblau, sabe tudo de futebol e um pouco mais. Ele conta pra gente o que ele escolheu para ser o seu destaque do programa de hoje. Bom, Cláudio, eu vou destacar hoje a vitória do Internacional sobre o Atlético Mineiro. Ontem no Beira-Rio, o Galo tentou, mas não conseguiu a vaga para as quartas de final. O meu destaque de hoje será o Corinthians, é isso mesmo, após ser eliminado da Libertadores da América, o Timão abre mão de fechar com o patrocinador um contrato milionário. Ele temia que este contrato pudesse abalar o psicológico dos atletas corintianos. Tudo isso é assunto para daqui a pouquinho no programa Giro da Bola. Você está assistindo o programa Giro da Bola. Oferecimento... A sua conexão de internet está caindo?
eu recomendo o Baconect. O Baconect tem a internet que você precisa. Com o Baconect, você não vai ficar na mão. A sua empresa, a sua casa, a sua residência, onde você estiver, o Baconect é a solução. 3532-8290 e 8867-8285. O Baconect, em Ubá, Minas Gerais, Avenida Olegário Maciel, no bairro Industrial. Móveis para escritórios com requinte e qualidade tem a marca Ubá Office. Divisórias, mesas, armários, cadeiras e tudo para deixar o seu ambiente de trabalho com muito mais conforto. Venha conhecer o nosso showroom, Ubá Office. Avenida Beira-Rio 1675. Telefone 3531-3093 e 9985-1801. Ubá Office, a marca que você pode confiar. A Web TV Minas apresenta toda segunda-feira, às 11h30 da manhã, o programa Canal Aberto, com o prefeito Vadinho Baião. Participe, mande suas perguntas, você pergunta, o prefeito Vadinho Baião responde. Toda segunda-feira, 11h30 da manhã, Canal Aberto, com o prefeito de Ubá, Vadinho Baião. Você está assistindo o programa Giro da Bola. Estamos de volta com o programa Giro da Bola. O programa Giro da Bola que hoje destaca especialmente a Libertadores da América. Afinal de contas, ontem um total de 3 clubes dos 5 participantes da Libertadores, clubes brasileiros, deixaram a competição. Tivemos embate entre brasileiros, tivemos aí a equipe do Corinthians enfrentando o Guarani do Paraguai, que fez a proeza de vencer o Corinthians nos 2 compromissos. É isso mesmo, venceu lá, mostrou que não está na competição por acaso e venceu aqui também, com milhares de torcedores apoiando a equipe. Acredito eu ter sido, depois daquela derrota para o Tolima, acredito eu ter sido uma das maiores decepções e das maiores vexames do Coringão. José Augusto Corbelli, seu destaque. Bom, eu destaquei o Cruzeiro, a vitória do Cruzeiro diante do São Paulo. São Paulo que vinha de bons jogos, tinha feito uma grande apresentação diante do próprio Cruzeiro em São Paulo, venceu por 1-0. E foi um jogo difícil, mas foi um jogo em que o Cruzeiro jogou bem, os 2 tempos. O Cruzeiro venceu o jogo por 1-0 no tempo normal, mas poderia ter matado o jogo no segundo tempo. O Cruzeiro teve chance de fazer o segundo gol, fazer 2-0 e liquidar o jogo. O Arrascaeta mesmo foi um dos jogadores do Cruzeiro que teve 2 oportunidades. Uma delas, ele recebeu uma bola na risca da grande área, poderia ter dominado a bola, escolhido o canto e poderia ter feito o segundo gol do Cruzeiro, que daria a classificação direta ao Cruzeiro. Mas a bola veio rolada, ele pegou de primeira, tocou no canto esquerdo do Rogério Ceni, a bola saiu, passou para fora, foi para fora do gol e acabou não fazendo o gol. Depois teve uma outra oportunidade, um pouco mais difícil para concluir, mas uma conclusão que poderia ter redundado em gol e dado assim a vitória de 2-0 à equipe do Cruzeiro e dada a vitória do Cruzeiro no tempo normal. Mas foi para os pênaltis e aí o Cruzeiro foi mais competente nas cobranças, acabou vencendo o São Paulo nas penalidades máximas. E o Cruzeiro me surpreendeu porque não vinha jogando bem, é um time um pouco desentrosado ainda, mas no jogo de ontem o Cruzeiro venceu e me convenceu. Venceu e jogou bem, venceu jogando bem. Venceu de 1-0 e poderia ter vencido de 2-0, de 3-0. Então por isso é que
a classificação do Cruzeiro foi uma classificação justa. E, como diz o nosso amigo Jorge aí, eu, como sou cruzeirense em Minas Gerais e São Paulino em São Paulo, se o São Paulo tivesse passado, eu estava com um time na Libertadores. Mas como passou o Cruzeiro e eu sou mineiro, melhor ainda, né? E também estou de vermelho para homenagear o Internacional de Porto Alegre, que também passou por outra fase, porque eu sou torcedor do Internacional em Porto Alegre. Nossa, você é muito cara de pau, cara. Admiro você. Admiro você. Seu placar ontem, só para lembrar os nossos internautas, né? O seu placar ontem, senhor Corbelli, o senhor votou, achou, falou não, garantiu, que chegaria à próxima fase. Olha só, Corinthians, São Paulo e Atlético Mineiro. Olha só, hein? Corinthians, São Paulo e Atlético Mineiro. Justamente os três que deixaram a competição. Mas é porque eu queria que desse o contrário, exatamente o contrário do que eu falei. Eu falo para você o seguinte, eu não sou muito adepto de jogar, não. Mas se tem um cara que eu não pediria opinião para fazer minhas apostas, seria você. Porque, olha só, ele daria Corinthians, São Paulo e Atlético. Pediria, não. O homem votou todos contra. Você pediria, Blau? Esse moço, presta atenção. Opinião, você acha que eu devo votar? Quem que você acha que eu devo jogar? Não te Mas presta atenção. Eu não torço para Corinthians. Eu não torço para Atlético, sou cruzeirense. Correto? Certo. E eu não sou torcedor do Atlético. Sou cruzeirense. Então, tá bom. Eu falei que ia dar os dois. Então, tá bom, para dar o contrário. Tá bom, Jorge Blau, você fez o seu destaque e eu gostaria que você falasse sobre o destaque de hoje, seu. Eu vou destacar o jogo entre o Internacional e o Atlético Mineiro que aconteceu no Beira-Rio. Um jogão de bola, o Inter começou para cima, buscando a vitória. O Galo foi bem até um certo momento e o Inter acabou fazendo 2-0. Quando tudo parecia que estava fácil, que estava selada a classificação do Internacional, o Atlético voltou para o segundo tempo com um novo time, um novo sistema de jogo e fez 2-1, diminuiu a vantagem. E continuou em cima. E no momento em que o Atlético estava até melhor, houve aquela infelicidade do Datman de fazer aquele lançamento, aquela assistência que nenhum companheiro faria no lugar dele ali, Infelizmente, aí selou de vez no finalzinho a vitória do Internacional por 3-1. Para o Levir Coupe, o Galo foi superior nos dois jogos diante do Inter. E lamentou que as finalizações não foram bem aproveitadas. Lamentou também erros de arbitragem, que um gol, dizer que o gol foi legítimo, o gol do Gemerson, houve uma falta antes ali e o juiz deu a falta. Para o Levir não existiu essa falta, o gol foi legítimo. E reclamou também de um pênalti no jogo. Mas ele disse que o Galo está no caminho certo e fez 2 partidas. Ele não lamentou que o Galo não foi bem. Para ele foi uma derrota de cabeça erguida. Mas infelizmente está fora, Levi. Quem segue na competição é o Internacional. Bom, o meu destaque, eu destaquei, é claro que uma sátira, mas eu destaquei aqui o Corinthians. O Corinthians que conseguiu aí perder lá e cá para o Guarani. Perdeu lá por 2-0 e aqui também não conseguiu fazer um golzinho sequer. E essa perda do Corinthians custou aí, rapaz, uma invencibilidade dentro da Arena Corinthians de 32 partidas sem perder. É isso mesmo, Corinthians não havia perdido na Arena Corinthians há 32 partidas e veio perder justo para o Guarani em uma competição que é o sonho de qualquer clube que nela entra. Então, Corinthians está fora, é um dos maiores vexames, como eu disse, depois daquela derrota para o Tolima, eu acredito, mas pelo menos o Tolima foi decidido em casa. O Tolima tem a sua torcida que é grande, tem nome no futebol, ao contrário aí do Guarani. Ninguém conhecia o Guarani até ele se destacar nessa competição, nessa Libertadores. E com isso o Corinthians já estava praticamente fechado com o patrocinador. Mas depois aí dessa derrota e depois dos gols feitos por um dos atacantes
né, da equipe do Guarani lá no Paraguai. O Corinthians abriu mão deste contrato, seria um contrato milionário, mas a diretoria acredita que se fechasse esse contrato, teria que contratar um grupo de psicólogos para trabalhar a cabeça dos jogadores corintianos. Esse patrocinador trata-se do Santander. Então o Corinthians abre mão, não contrata mais, não entra mais nessa parceria com o grupo Santander, porque iria lembrar o Santander, jogador da equipe do Guarani, e isso ia deixar os jogadores muito tristezinhos. Agora, é uma pena, o vídeo também não rolou, né? Mas amanhã vai rolar. Amanhã nós temos um vídeo, que os senhores vão ficar assim, boca aberta. Quem acompanha, né, o programa do Neto, da Renata Fã, os donos da bola, nem chama, né? Dono da bola. O Neto, antes de o Corinthians começar a cair, isso há mais ou menos 15 a 20 dias atrás, ele deu um depoimento que chocou o mundo esportivo. No depoimento do Neto, que os senhores acompanharão amanhã, ele disse que, olha só, hein, assim que o Corinthians passou para outra fase da Libertadores, antes de pegar a equipe do Guarani, ele disse com as seguintes palavras: do jeito que o Corinthians está jogando, Real Madrid, Barcelona, não é páreo para o Corinthians. Eu não temo o Corinthians jogando diante de Real Madrid, Barcelona, entre outros. Palavras do Neto, e que vocês irão acompanhar amanhã dentro do programa Giro da Bola. Realmente, Barcelona não é páreo para eles. O único time que consegue parar o Corinthians é o Guarani do Paraguai. Barcelona, Real Madrid, é complicado mesmo. Bom, José Augusto Corbelli, começando a falar do futebol profissional, começo destacando o Flamengo. A diretoria conseguiu a liberação, Corbelli e Blau Blau, de 4 milhões ao Conselho Fiscal, para que o Flamengo possa adquirir, até mesmo a pedido, né, quase implorou o Galinho, para que parte desse dinheiro recebido ontem pela Jeep, que vai patrocinar aí, será um dos patrocinadores da camisa do Flamengo, que passa a ostentar um patrocínio de 81 milhões, a camisa mais valiosa do futebol brasileiro. Pediram 4 milhões liberação do mesmo para aquisição de reforços. Com esse valor, consegue-se comprar uma ou duas peças interessantes e que encaixe naquilo que o Flamengo está precisando, Corbelli? 4 milhões de reais? 4 milhões. De reais? Vai contratar o Bill, né? Não, Bill não. 4 milhões de reais, velho. Pois é, 4 milhões só. Mas 4 milhões de reais vai contratar quem? 4 milhões. Eu acho que também não contrata ninguém. Ninguém, velho. Contrata não. Então, 4 milhões. Mas for contratar o Bill, for contratar o... Você vê, o Fluminense está querendo 12, não sei o que, num jogador da base. Ué, não contrata ninguém. 4 milhões não contrata nenhum jogador. E não vendeu, porque na verdade ele quer 30, que daria quase 90 milhões. Entendeu? 4 milhões de... Se fosse 4 milhões de euros... Sim, mas é 4 milhões. Seria mais de quase 15 milhões de reais. É 4 milhões desse famigerado salário. Agora, 4 milhões de reais, não contrata nenhum jogador, não contrata jogador de segunda divisão aí, contrata uns 2 jogadores da segunda divisão aí, 2 milhões aí, 2 milhões e meio aí, deve contratar alguma revelação aí. Vai no Goiás e tenta contratar o Eric, né? Atacante do Goiás, você vê quanto que o Goiás está pedindo aquele menino. Jogador bom hoje é de 20 milhões para cima de reais. 20, 30 milhões, 40 milhões de reais. 5 milhões é para pagar aí o salário de funcionário. Muito bem. Jorge Blau Blau, na sua opinião, você segue a filosofia do Corbelli, 4 milhões liberado pelo Conselho Fiscal para um time que necessita com urgência, principalmente de um meia armador. Você acha que é um valor suficiente para contratar um bom jogador? De jeito nenhum. 4 milhões é insuficiente para se contratar um atleta de ponta, um atleta de nível aí para disputar o brasileiro e para chegar e falar, esse é o camisa 10. Não tem condição. Como o Corbelli disse, acho que nem o Bill contrata com 4 milhões. Pois é. Muito pouco. E o pior, Blau Blau, olha só, hein? Olha só. Eduardo Bandeira de Mello entrou com uma solicitação ao Conselho Fiscal para a liberação de 4 milhões divididos em 2 parcelas destinados para a contratação e pagamento de luvas de jogadores que estiveram próximos de um acordo com o Flamengo. É muito pouco. 4 milhões? Isso não é nada. Pode ser para empréstimo, né? Pagar empréstimo aí, ainda vai. Não, é para pagar luva de possíveis jogadores que estão em andamento a sua possível contratação. Deixou claro aqui.
para contratar, que ó, a diretoria vem trabalhando nos bastidores por reforços. E esse dinheiro seria, a não ser que esse dinheiro seja para inteirar. Que o Flamengo tenha alguma coisa e seja para inteirar, porque 4 milhões, como você falou. Pode ser o Robinho do Volta Redonda, né? Deve ser. A menos que esse dinheiro seja para pagar, assim, para pagar, como você falou, luvas a jogador. O jogador vem, automaticamente o Flamengo teria um parceiro para pagar o passe do jogador, repassar o jogador, a emprestar o jogador ao clube, botar o jogador no clube, o empresário coloca o jogador no clube e automaticamente esse jogador vai assinar um contrato aí de uma temporada, mas quer receber 1 milhão de luva, 2 milhões. Aí sim. Aí tudo bem, se for assim, tudo bem. Então esse dinheiro seria luva para o jogador. Sim. Jogador que é dono do passe, né? Jogador que é dono do passe, tudo bem. Agora, para contratar jogador, tem que ser de 50 milhões para cima, 50 milhões, 100 milhões para contratar jogador. Isso, jogador de qualidade, né? Bom, vamos falar agora, quantas horas aí? 6 horas em ponto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo. Eu vou dar um pulinho, eu vou ao intervalo, vou dar uma faturada e eu volto. Quando eu voltar, aí eu vou falar de Fluminense, vou falar de Botafogo, vamos falar dos times cariocas, né? Que todo mundo que acompanha o programa Giro da Bola quer saber quem o Fluminense pega neste final de semana, quem o Vasco pega, como é que está o esporte que vai encarar o Flamengo e vice-versa. Então daqui a pouquinho a gente volta a dar sequência ao futebol carioca, que é o futebol, né? Que são os times que mais... pessoal de Minas aqui é mais adeptos, né? Principalmente a nossa região. A gente volta daqui a pouquinho com a sequência do futebol profissional para você no programa Giro da Bola. Você está assistindo o programa Giro da Bola. Oferecimento... A sua conexão de internet está caindo? Eu recomendo o Baconect. O Baconect tem a internet que você precisa. Com o Baconect, você não vai ficar na mão. A sua empresa, a sua casa, a sua residência, onde você estiver, o Baconect é a solução. 3532-8290 e 8867-8285. O Baconect, em Ubá, Minas Gerais, Avenida Olegário Maciel, no bairro Industrial. Móveis para escritórios com requinte e qualidade tem a marca Ubá Office. Divisórias, mesas, armários, cadeiras e tudo para deixar o seu ambiente de trabalho com muito mais conforto. Venha conhecer o nosso showroom, Ubá Office. Avenida Beira-Rio 1675. Telefone 3531-3093 e 9985-1801. Ubá Office, a marca que você pode confiar. A Web TV Minas apresenta toda segunda-feira, às 11h30 da manhã, o programa Canal Aberto, com o prefeito Vadinho Baião. Participe, mande suas perguntas, você pergunta, o prefeito Vadinho Baião responde. Toda segunda-feira, 11h30 da manhã, Canal Aberto, com o prefeito de Ubá, Vadinho Baião.
Estamos apresentando no Giro da Bola. Estamos de volta com o programa Giro da Bola, dando sequência aos clubes do futebol profissional, principalmente os clubes de nossa região, né? Os adeptos aqui de Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense. A gente vai falar do Fluminense. Fluminense que tinha aqui o próximo compromisso do Fluminense, olha só, hein? Com sérios problemas financeiros, o Flu pretendia vender Rumando para fazer caixa e comprar o jogador Edson. Mas o presidente voltou atrás devido à pressão dos torcedores, bem como de alguns jogadores. Além desse assunto relacionado ao Fluminense, temos aí o jogador, a Juve, querendo de todo jeito levar o garoto. A princípio ofereceu um total de 12 milhões de euros, que correspondia a 40,7 milhões de reais. Fluminense não quis nem ouvir a proposta. Ela voltou com carga total para cima do Fluminense, oferecendo agora 15 milhões de euros, o que dá um total de 50,9 milhões de reais. Jorge Blau, o momento é este. Fluminense deveria, Fluminense que perdeu o seu principal patrocinador, que é a Unimed, está passando por situação delicada financeiramente. O Fluminense deveria abrir mão desse atleta, desse jovem talento, ou não? Ou ainda é cedo? Olha, pelo caixa, lógico que é interessante essa venda. Acho que o Fluminense tem que fazer. Lógico, nós torcedores, de maneira alguma, queríamos a saída do Gerson neste momento. Mas ainda é um garoto e a situação financeira do Fluminense não é boa e você não sabe o que pode acontecer também para frente com o garoto. Não sabe se ele vai deslanchar. É um ótimo jogador, um excelente jogador, ele já provou isso dentro de campo. Mas como a situação do Fluminense financeira não é boa, o Fluminense agora segurou um pouquinho nos 12 milhões ali, mas agora eu acho que não tem como segurar não, e não vai segurar. O Gerson vai embora, 50 milhões dá para arrumar a casa. Tranquilo, não precisa ficar vendendo um jogo aí para Brasília não. E o Fluminense, Cláudio, vai ter, no domingo agora contra o Atlético Mineiro, vai ter a estreia, devemos ter confirmado já a estreia aí de Antônio Carlos e Magno Alves, porque Kennedy e Marlon foram convocados para a seleção sub-20 e não vão ficar fora do Fluminense aí por um bom tempo. Então, eu acredito que Antônio Carlos e Magno Alves estreiam neste domingo contra o Galo Mineiro. Muito bem. E para você que é desportista, para você que é corintiano, para você que é tricolor, o Jorge Blau está fazendo uma excursão para esse compromisso no Maracanã. É isso, Jorge? Vai ser quando mesmo o jogo? Domingo, dia 24, né? Excursão pé quente do Blau, né? Nunca perdemos um jogo no Maracanã, mais de 20 jogos, sempre com vitória ou empate, né? Aqueles interessados em comparecerem devem te ligar para qual telefone para adquirir e garantir desde já o seu lugar? 9932-4679, tá? 9932-4679, R$170 com ingresso e a van. Nós vamos em 18 pessoas lá, torcer pelo Tricolor e empurrar o Tricolor para mais uma vitória em cima do Corinthians. Vai ser a terceira consecutiva no Brasileiro. Mas cabe 18 pessoas naquela van do Bidu, lá, aquele lanchinho do Bidu, cabe 18 pessoas naquela van ali. Eu ouvi falar que a van, para excursão, é do tamanho daquela do Bidu. Não, eu estou acostumado a levar. Tem cachorro quente do Bidu? Estou acostumado a levar, ônibus, van. Já levei contra a LDU, a final de 2008, levei um ônibus de 50 torcedores, uma van com 15 e vários carros particulares que foram. Fomos uma caravana, mais de 100 pessoas aqui. Caberia, nós temos torcida. Caberia 18 homens naquela van, estilo aquele de cachorro quente do Bidu? Se você fizer igual aquela sardinha, aquele negócio de lata, né? Daí dá pra ir, né? Dá pra ir. Porque a van que ele alugou é aquela, será que cabe 18? Sei lá. Eu não acho que cabe. Gosta. Vai um pouquinho apertado, mas vai. Vamos falar do Vascão da Gama, José Augusto Corbet. Olha só, hein? O Vasco jogou ontem pela Copa do Brasil. Poderia ser pior. O Vasco perdia por 1-0 para o Cuiabá. Mas o Vasco, rapaz, nos minutos finais conseguiu, né? Conseguiu aí fazer um gol, empatou e agora decide em casa. Isso mesmo, o Vasco decide em casa, uma vez que o mando de campo ontem foi do Cuiabá. Então, menos mal para o Vasco, que vai decidir em casa esse compromisso. Cuiabá, ô Corbet, vem mostrando aí que está forte na competição, que está representando bem o seu estado, né?
O Cuiabá ele foi campeão, né, estadual, mostrou-se uma equipe bem organizada. Agora, o Vasco fez o gol já nos acréscimos. E outra coisa, na minha opinião, foi falha do goleiro. Foi um chute muito forte, né, do zagueiro do Vasco, uma cobrança de falta, mas a bola veio de longe, deu para o goleiro ver a direção da bola, e quando ele saiu para a bola, quando ele foi atacar a bola já estava muito em cima dele. Para mim, falhou o goleiro do Cuiabá nesse gol do Vasco. E se não fosse isso, o Vasco ia sair com uma derrota de lá de 1-0. E depois, se o Vasco sai com a derrota de 1-0 desse time do Cuiabá, ele ia ter muita dificuldade para poder reverter a situação em São Januário, porque esse time poderia vir fechadinho, é um time que fecha bem e sai bem nos contra-ataques. Então, foi um lance assim, de sorte do Vasco fazer esse gol de empate no finalzinho aí. E essa volta, Roberto, que originou o gol aí, pra você ter uma ideia, o Doriva determinou, foi uma desobediência positiva. Mas a pergunta lá e se ele erra? E se ele não faz o gol? Por quê? A determinação do Doriva era para que o Bernardo cobrasse a falta, que gerou aí o gol de empate. Mas o Rodrigo desafiou o treinador, bateu bem e deixou tudo igual. Aí eu te pergunto, e se o técnico determina o Bernardo, o Rodrigo vai lá e perde? Ele fez, ótimo, beleza. Parabéns pro Rodrigo, ficou de bem com o técnico Doriva. Mas se é o contrário, se ele bate de frente com o treinador, bate a falta e perde. Uma falta, né, é diferente de uma penalidade máxima, né? Uma falta, para a bola entrar, tem que ser bem cobrada, ou então tem que ter uma falha do goleiro. A falta foi bem cobrada. O Rodrigo está acostumado a cobrar falta de longa distância, porque ele chuta muito forte, não é a primeira vez que ele faz gol de falta. Assim, cobrando com muita força, uma pancada forte. Ele deu uma pancada muito forte, realmente, só que foi muito de longe. Na minha opinião, falhou o goleiro, mas quem diria também que o Bernardo ia fazer o gol? A falta é de longe, é de longa distância, quem garante? A falta é de longa distância, então era melhor para o Rodrigo cobrar do que o Bernardo, porque o Bernardo bate mais próximo à área, né? Por cima da barreira. O Rodrigo deu um canudo, né? Como diz na gíria aí, o pombo sem asa, mas de qualquer forma, na minha opinião, defensável. Então a bola foi defensável, para mim falhou o goleiro. E o Rodrigo chegou, tem personalidade, mas se o Rodrigo perdesse, não tinha problema. O Rodrigo é um jogador que é um dos principais jogadores do Vasco. Ele é um líder do time do Vasco, então se perdesse não tinha problema, ia passar desapercebido, ninguém ia reclamar disso não, porque, como eu falei, o Bernardo cobra falta mais próximo à área, ele cobra, né? Ele tem a facilidade de cobrir a barreira e bater por cima da barreira. Já o Rodrigo não, o Rodrigo já é bater com força, né? Então de longa distância, média e longa distância é o Rodrigo que cobra as faltas no Vasco. Sassá e Daniel no Botafogo, Jorge e Corbelli passam a ser as principais opções aí do técnico. Sassá e Daniel Carvalho. Daniel Carvalho que chegou agora, mas está fazendo, vem apresentando bem nos treinos, nas oportunidades que teve até aqui. Bom jogador, gosto do Daniel Carvalho, apesar de estar parado aí, ele estava mantendo aí a forma física, jogando futsal, e ele teve uma temporada meio apagada no Galo, depois foi para o Palmeiras, não conseguiu, né, desenvolver o seu futebol e acabou aí encostado aí. Mas agora o retorno ao Botafogo está bem, está entrando bem nas partidas e breve acho que ele assume a camisa 9 do Fogão. José Augusto Corbelli, quem poderá estrear pelo seu Botafogo é o Meia Lulinha. Teve a situação regularizada e já pode estrear. Foi divulgado ontem o boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol. Uma boa opção também, o Lulinha, né? Um bom jogador. O Lulinha é um meio atacante, né? O Lulinha sempre foi um jogador que foi criado no Corinthians e foi um jogador que era uma promessa muito grande. Como nós estamos falando aí desse menino do Fluminense, o Gerson, né? Uhum. Que é um jogador que está arrebentando no Fluminense, está estourando no Fluminense. O Fluminense está aí deixando de vender por uma nota boa, né? Que é mais de 50 milhões de reais. Eu acho que agora, com a proposta que veio agora, o Fluminense tem que liberar, porque o Fluminense precisa de dinheiro, precisa de caixa, fazer caixa.
e esse dia dinheiro em caixa, e sabe-se lá o que vai acontecer com esse menino daqui para frente? Pode acontecer o que aconteceu com o Lulinha. O Lulinha surgiu, né, muito bem na Copa São Paulo, ainda jovem, muito jovem. O Corinthians vendeu ele, né? Ele foi para fora e não ficou. Voltou e não conseguiu se firmar e acabou, tá indo para o Botafogo. Ele fez um bom campeonato paulista, é um bom jogador para a Série B e para o Botafogo que está aí, com pilhas na mão pedir dinheiro aos outros, que não tem nada também, né? Está quebrado, cheio de dívida para pagar, pagando aí 50 mil reais aí de salário e até menos. Então o Lulinha para o Botafogo ali, eu acho que ele vai fazer um bom campeonato para o Botafogo. Vamos torcer para que ele faça um bom campeonato para o Botafogo, né? E com relação ao Daniel Carvalho, aí o Daniel Carvalho, ele joga mais que os 3 meia esquerdos que o Botafogo contratou para essa temporada. Os três meias. O Thomas, o Elvis e o Diego Jardel. Ele parou 2 anos e voltou agora. Ele joga mais com a perna esquerda, só com a canhota, que é canhotinho, joga mais que esses 3 jogadores juntos. Bom, gente, para encerrar o programa de hoje, antes de encerrarmos o programa, a situação do Corinthians. A situação do Corinthians com a derrota para o Guarani, ela se tornou preocupante. Por quê? O Corinthians agora, inclusive em conversa com o presidente do Corinthians, ele deixou claro que vários jogadores estão à disposição de qualquer clube que queira contratar. Torcedores e até parte da imprensa paulista teme que o Corinthians possa desfazer de praticamente todo o seu atual elenco, Corbelli e Blaubal. Isso pode realmente acontecer, jogadores sem receber há 6, 7 meses, jogadores sem luvas, jogadores sem 13º ainda, e agora com a derrota para o Guarani, que a sorte do Corinthians era continuar na Libertadores, que a cada fase vai aumentando-se a receita, com a saída precoce da Libertadores, Jorge Blaubal. E aí, pode acontecer isso realmente, um desmanche no time do Paulista, no time do Corinthians? Eu acredito que sim, Cláudio. O Corinthians apostava todas as suas fichas para arrecadação aí nesse primeiro semestre na Copa Libertadores. E essa eliminação precoce abalou o timão e os cofres não estão bem, né? Dívidas, acumulando dívidas atrás de dívidas, jogadores com salários atrasados. Então o Corinthians, é necessário que o Corinthians faça um caixa. E a solução vai ser a venda aí de alguns jogadores, ou até mesmo o empréstimo de alguns jogadores. E entre eles aí, eu acho que vem Sheik, vai ter muito jogador saindo, e a barca vai passar e vai levar muita gente ali no Corinthians. O Corinthians vai desmanchar esse time aí, com certeza. José Augusto Corbelli, você concorda com o Blau e com parte da imprensa e torcedores que temem, né, esse desmanche geral na equipe do Corinthians devido à sua saída precoce da competição? Olha, muitos jogadores do Corinthians têm contrato aí de 2, 3 anos. O problema do Corinthians está no Guerreiro. O Guerreiro termina o contrato dele agora no meio do ano. O Corinthians deve 7 meses de direito de imagem ao Guerreiro. Só o Guerreiro, 7 meses. Além do Guerreiro, tem outros jogadores que também têm dinheiro a receber do Corinthians. Quase todos os jogadores têm dinheiro a receber. Tem funcionário do Corinthians que está sem receber há 4, 5, 6 meses. E o Guerreiro, além desse dinheiro, que ele quer esse dinheiro nas mãos, o que ele tem de salário para receber. Ele exigiu isso. Ele quer. E além disso, ele quer ainda, se não me engano, são 15 milhões de reais para renovar o contrato para mais 2 anos, né, na mão. Lógico que eu quero, dividido. Então o Corinthians, na minha opinião, não vai ter condições de... Já está tudo certinho, já acertou as bases, tudo com o Corinthians, antes da eliminação. Está tudo acertado com o Corinthians, o Guerreiro, e o Corinthians já estava acertado. Salário, como ia pagar a dívida dele, como tem com ele, como ia pagar as luvas que ele quer. Está tudo acertado. Mas agora, com essa eliminação na Libertadores, eu acredito que o Guerreiro não fica no Corinthians. O Emerson Sheik também, que tem um salário de 450 mil reais, também está vencendo o contrato dele, não deve renovar. Então são 2 jogadores que eu acho que devem sair do time do Corinthians. Entre outros aí, que também tem contrato encerrando, que para renovar, no valor que esses jogadores estão recebendo, hoje o Corinthians não tem condições, porque não tem dinheiro para pagar o salário.
O Corinthians deve estar beirando aí 10 milhões de reais por mês de salário de jogador. Está com um plantel muito inchado. Você vê que ontem nem no banco ficou o Wagner Love. Agora, quanto você acha que custou o Wagner Love para o Corinthians e quanto que custa o Wagner Love por mês? Quanto é o salário do Wagner Love? É muito caro. Então, o Corinthians deve sim desfazer de alguns jogadores, não sei quantos. Eu sei que esses dois é quase certo que vai sair, mas outros jogadores devem ser incluídos aí em algumas transações por causa da dívida que o Corinthians tem com os jogadores e também com todo o plantel e outras dívidas, inclusive dívida trabalhista, né, que o Corinthians tem para pagar também até hoje, né? Questão de contrato, Corbelli, eu não acredito que isso prenda o jogador ao clube, não. Você vê o exemplo do Conca, o Conca também tinha um contrato com o Fluminense, 2017, 2018, por aí, e acabou saindo, né? Há sempre aquele acordo, quando a equipe não tem condição financeira, de honrar os compromissos. O Fluminense, com a perca do seu patrocinador, não tinha condições de honrar os compromissos com o Conca. E aí houve um acordo e ele acabou saindo. Isso também pode acontecer no Corinthians com alguns jogadores. O elenco do Corinthians é um elenco muito caro e não vai aguentar pagar isso aí que você falou, quase 10 milhões a folha mensal. O problema, Jorge, é o seguinte: o problema é que esses jogadores que estão no plantel do Corinthians, eles podem fazer até um acordo para sair do Corinthians, mas eles vão para onde? Quem vai contratar esse jogador para pagar o valor que o Corinthians que eles paga recebem hoje? lá? Vão ter que ir para a China, para a Arábia, no Brasil não Então, paga. quer Igual dizer, o Conca, colocaram o Conca no mercado, o São Paulo interessou, o Flamengo interessou, o Cruzeiro, mas ninguém tinha condição. O Corinthians tem que dar uma sorte aí, agora na abertura da janela, ter alguma oferta para algum jogador deles, para poder vender e apurar dinheiro, e pegar dinheiro aí, né? E para poder pagar essas dívidas que tem com os atletas e também com os funcionários que estão sem receber. Então, se na abertura da janela, se houver alguma proposta para algum jogador, agora, qual o clube lá fora que vai querer o Wagner Love? Que chegou recentemente para o Corinthians? Na Arábia, Estados Unidos, dá para Renato Augusto, como é que faz? Também é salário alto? Vão ter que abaixar o salário. Tem o Jadson, que também é um salário alto, já é um jogador acima de 30 anos, que lá fora, só se for para os Estados Unidos, ou para a China. No Brasil não tem salário, no Brasil consegue bancar esses caras. Só se abaixar, igual o Diguinho no Fluminense. Ganhava lá seus 300 mil na época das vacas gordas, né? Fluminense eliminou vários jogadores com salário nesse teto. Ele ficou encostado um tempo, nenhum clube interessou com esse alto valor do salário, acabou caindo no Vasco, duvido, não deve estar ganhando nem a metade que ele ganhava no Fluminense. O teto salarial do Vasco é 150 mil. Se estiver ganhando, ele está ganhando no máximo 150. No máximo 150, né? No Fluminense era 300. Bom, o papo tá bom, o papo tá gostoso, mas é hora de colocarmos ponto final em mais uma edição do programa Giro da Bola. Lembrando para você que amanhã o programa será um horário especial. Amanhã nós não estaremos entrando no ar às 17h30, né? Estaremos entrando no ar às 17 horas. Amanhã, com a presença já confirmada do prefeito Vadinho Baião, bem como do presidente da Liga Atlética Albaense, o Júlio César. O contato que nós fizemos com o presidente do Intercind, nós ainda não obtivemos resposta, apesar de termos deixado alguns recados. Ele não se encontrava na empresa, ficou de nos retornar. Se ele fizer isso amanhã, poderemos também ter a participação do presidente do Intercind. Mas certo mesmo é a presença do presidente da Liga Atlética Albaense, Júlio César, e do prefeito municipal Vadinho Baião, onde o assunto em pauta será as parcerias para que o Campeonato das Indústrias possa acontecer a partir do dia 26 de maio. Valeu? Fiquem todos com Deus, tenham todos uma ótima noite e até o nosso próximo encontro com mais uma edição do programa Giro da Bola. Agradecendo José Augusto Corbelli, agradecendo ao Jorge Blaublau, agradecendo a nossa produção, agradecendo a diretoria, os nossos câmeras e a galera da cozinha. Nosso muito obrigado pelo seu carinho e a gente volta a qualquer momento falando de futebol para você. Estamos apresentando no Giro da Bola.